A elevação da temperatura para o setor da agricultura é bastante impactante. A gente sabe que, por exemplo, a elevação da temperatura no processo de germinação das plantas impacta bastante também no processo de emergência das plantas. Em alguns casos, no Brasil, nesse momento, a temperatura da terra pode estar chegando de 10 a 15 graus mais alto do que o habitual. Isso impacta no cultivo da maior parte dos alimentos. Além disso, isso gera um processo de escassez hídrica maior, porque o aproveitamento da água é menor por conta da taxa de evaporação, que aumenta ainda mais. Então a gente está falando de fato de algo que gera bastante impacto para o setor da agricultura e no caso do agronegócio, que é um setor que utiliza água de forma intensiva, que conta com uma série de fatores ali também por ser monocultura, de fato isso gera um impacto. Gera um impacto também para o trabalhador rural, que tem que lidar com temperaturas mais altas, a onda de calor prejudica muito na saúde do trabalhador em si e impacta, sem dúvida nenhuma, as pessoas também, porque impacta, no caso da agricultura familiar, na produção de alimentos. Então é algo que, de fato, impacta toda a cadeia da agricultura e, sem dúvida nenhuma, o modelo do agronegócio é impactado junto. É muito importante a gente levar em conta a responsabilidade do setor do agronegócio nas mudanças climáticas, né? A gente sabe que a maioria dos países, a pizza da proporção de emissões de gases de efeito estufa, ela se dá mais ou menos em 2/3 das emissões, orientadas pelo setor de energia e de transporte, mas no caso do Brasil é diferente. 2/3 das emissões de gases de efeito estufa no Brasil são originados do agronegócio. A partir da derrubada e a queima da floresta, que emite CO2, quase metade das emissões do Brasil vem dessa fonte e as queimadas de fato são intensas, ainda seguem intensas, embora estejam diminuindo. Além disso, depois da queimada, da derrubada e a queima da floresta, vem a boiada e a pecuária de alta intensidade, que emite metano. Metano é 64 vezes mais danoso do que o CO2, do que o dióxido de carbono, para reter a temperatura da atmosfera, para reter calor na atmosfera. Então a gente está falando de uma parcela ainda maior da retenção de calor e, de fato, do impacto ali na produção de gases de efeito estufa no Brasil. E depois da boiada de alta intensidade, da pecuária de alta intensidade, vem a monocultura da soja ou do milho, principalmente no Brasil. E isso, por ser monocultura, por não ser biodiverso, utiliza fertilizantes industriais que emitem óxido nitroso. Os óxidos de nitrogênio, eles são profundamente danosos na retenção de calor na atmosfera, eles têm um impacto quase 300 vezes mais danoso do que o CO2. Então a soma da derrubada e a queima da floresta, da pecuária de alta intensidade que libera metano e dos fertilizantes industriais que liberam óxido nitroso, faz com que 66% das emissões do Brasil venham do setor do agronegócio. Portanto, é um setor altamente responsável pelas mudanças climáticas, pela emergência climática que a gente vive, e o Brasil não é um país pouco relevante nas emissões globais. O Brasil ocupa o 5º lugar nas emissões globais, ele passa para o 6º lugar se a gente considerar a União Europeia enquanto um bloco só. Mas enquanto países, o Brasil é o 5º país maior emissor de gases do efeito estufa. É algo para a gente levar em consideração, de fato, que o setor que hoje é impactado do agronegócio é um dos setores mais responsáveis no mundo hoje pelas emissões de gases de efeito estufa e por todos os desastres que a gente tem vivido. É um debate que está presente no mundo inteiro. Será que um dia as grandes empresas dos combustíveis fósseis, petróleo e gás, o carvão, vão se conscientizar um dia? Ou será que um dia o agronegócio brasileiro, da forma como ele funciona hoje, vai se conscientizar também do papel danoso que tem cumprido? A gente sabe que a história da humanidade é feita de momentos assim, de inflexão tecnológica, de mudanças necessárias. No entanto, o momento que a gente vive, o sistema que a gente vive, orienta as decisões desses grupos econômicos, dessas empresas, desses setores da produção, muito mais pelo lucro a curto prazo do que num sentido estratégico de longevidade, que atravesse gerações e que tenha consideração com as gerações que vêm depois. Portanto, seria um otimismo muito grande acreditar que um setor que recebe tanto subsídio governamental, que recebe tanta isenção tributária de governo e que, no fim das contas, tem uma dinâmica econômica do Brasil orientada para esse modelo produtivo, vai se conscientizar e vai mudar a sua forma de produção. Isso é algo que tem que vir da sociedade civil e de governos, obrigar mudanças na produção. A gente não acredita no movimento ambientalista, pessoas que analisam o desastre ambiental planetário, que essas mudanças vão vir meramente por consciência de setores que lucram e se beneficiam muito com isso, mas sim a partir da ação enérgica de governos que precisem, né, como tarefa, zelar, no caso do Brasil, pela Constituição, por um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que garanta o futuro das próximas gerações e que minimize os impactos das gerações atuais, porque falar de desastre ambiental planetário, de emergência climática, não é falar do futuro, é falar do presente também.
Existem muitas iniciativas no campo que são regenerativas no sentido ecológico. Sistemas agroflorestais, dinâmicas agroecológicas produtivas, elas capturam mais carbono do que emitem. Isso porque você, ao não utilizar a monocultura, ao não derrubar a floresta naquele bioma, ao não utilizar fertilizantes industriais, você está gerando um ciclo positivo dentro da natureza. O sistema agroflorestal, por exemplo, ele ao invés de derrubar florestas, ele cria novas florestas. Só que são florestas altamente produtivas, inclusive no sentido alimentício. E essas florestas, elas capturam e são tratadas pela ciência como sumidouros de carbono. É muito importante que a gente mude o modelo de produção no campo, onde a gente valorize a agricultura familiar, valorize o pequeno produtor, que esse sim tem condições de plantar de forma agroecológica, de regenerar os biomas a partir da sua produção. É algo que o agronegócio não tem feito nesse momento, em que o aumento da produção do agronegócio, não orientado para alimentar as pessoas, mas no sentido de produção de commodity, tem levado a uma destruição e a emissão de gases de efeito estufa de forma vertiginosa, que é a maior fonte do Brasil. Enquanto pequenos agricultores em sistemas agroflorestais estão criando sumidouros de carbono, regenerando o bioma, aproximando mais os lençóis freáticos, regenerando veios de água, recuperando nascentes e uma série de outras questões que são fundamentais para a dinâmica ecológica do planeta. Então, existe muito a se fazer se o objetivo for, de fato, plantar alimento, alimento sem veneno e alimento que seja parte de um processo regenerativo e justo socialmente. O importante é que a sociedade civil incentive cada vez mais iniciativas como essa, para que essas sim se tornem a maioria, se tornem o lugar comum da produção no Brasil.